fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Vamos com a palavra para esta tarde. A mensagem de hoje está intitulada Deus te ama muito. Deus te ama muito. E vamos a abrir as nossas Bíblias, os nossos celulares, em livro de Lucas, Lucas capítulo 7, versos 36 ao 39 por enquanto. Lucas 7, versos 36 ao 39, numa versão transformadora. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela o secou com seu cabelo. E continuou a beijá-lo e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. E talvez muitos de vocês tenham lido, tenham escutado esta passagem da Bíblia, muito conhecida. Só que se nós lemos simplesmente, vamos passar mais como uma historinha. Eu quero convidar vocês nesta tarde, nesta passagem, poder entrar na cena. Eu tenho falado já muitas vezes que eu gosto de poder me imaginar, de poder estar dentro das histórias que a Bíblia conta. Assim que nesta tarde eu quero convidar vocês para que juntos possamos entrar nesta cena e possamos ver, além do que está aqui escrito na Bíblia, parte da cultura, parte dos costumes que tinham nesse tempo. Mais ou menos diz aqui a Escritura que um dia o Senhor Jesus chegou à casa de um líder religioso para jantar. E Lucas, o evangelista, o escritor deste livro, faz uma ênfase especial no fato de que Jesus foi convidado. Jesus, como rabino visitante, ele deveria ser considerado como um hóspede de honra. Muitas vezes sim, Jesus se convidava sozinho. Muitas vezes Jesus dizia: vou para a sua casa. Hoje eu vou jantar na sua casa. Mas aqui nesta história, Jesus foi convidado. Lucas diz, e não percam este detalhe, ele disse, foi convidado, não pediu. Jesus não pediu ir para a casa de Simão. Quando é convidado um rabino, há certas normas de etiqueta que são dadas como certas. Normas de cortesia. O cumprimento habitual, por exemplo, era um beijo. E isso não precisava ser uma expressão de afeto, era simplesmente cortês. Era simplesmente poder reconhecer de que o hóspede chegou. O beijo poderia ter formas diferentes, dependendo da posição social das pessoas envolvidas. Se o hóspede fosse uma pessoa de uma posição social semelhante ao anfitrião, então o anfitrião deveria beijá-lo na bochecha. Se um filho, por exemplo, cumprimentasse seus pais, ou um discípulo cumprimentasse ao rabino, o indicado era beijar na mão. Então, havia diferentes tipos de beijo. O descuido com esse rito de beijo equivalia a ignorar a pessoa, ou seja, não beijá-la. Talvez um pouco difícil poder entender parte dessa cultura, mas vamos a colocar em termos da nossa cultura atual. Imagine que você chega à casa de alguém que te convidou para jantar.
ok? Você chega na hora marcada. A porta da casa está aberta. Ok, você supõe que você pode entrar. Você entra na casa e a família inteira está na sala assistindo Netflix. Ninguém se levanta para te cumprimentar. Te dizem, a comida está ali, pode servir. Como que você sentiria? Fazer isso com um convidado informal é uma grosseria. Agora, fazer isso com um hóspede de honra, como era Jesus, é um insulto deliberado. É um insulto onde se busca humilhar a pessoa. Outro rito, o lavado dos pés. O lavar os pés era obrigatório antes das refeições no Oriente Médio Antigo. Se o convidado fosse alguém importante, o próprio anfitrião lavava os pés do convidado. Se não fosse assim, se fosse da mesma posição social, o anfitrião podia chamar o servo, o escravo, para poder lavar os pés. Se tinha um anfitrião talvez arrogante ou preguiçoso, podia se limitar a dar um pouco de água ao convidado para que ele mesmo se lavasse os pés. Mas isso termina sendo ofensivo. É como se o convidado chega na tua casa e ele tem que lavar seu próprio prato. Era algo semelhante a isso. Seria algo realmente terrível. O convidado, o anfitrião cortês, aquele que tem educação, aquele que considera ao seu convidado, oferecia também azeite de oliva para que se ungisse. Embora isso era algo opcional, mas no meio do Oriente Médio, onde havia tanto calor, esse gesto de oferecer azeite de oliva era algo refrescante. E nessa história, diz a Bíblia que Jesus chega a essa casa convidado. Lembrem isto. Ele não pediu e não recebe nada. E vale ressaltar que, nestes momentos, Jesus já não era um simples carpinteiro. Ele já se havia tornado um mestre que atraía multidões. E não apenas no seu próprio país. Já ele era conhecido em Tiro e em Sidônia. No entanto, quando chega na casa de Simão e não recebe cumprimento algum, apesar de ele ter sido convidado, não dão para ele água para os pés, não o ungem com óleo na cabeça. E talvez essas omissões parecem sutis na nossa cultura, algo que nós provavelmente ignoramos, mas nesse contexto histórico lá em Israel, não fazer isso com um convidado era como dar um tapa no rosto. Literalmente, imagina, eu te convido para a minha casa. Você chega na minha casa, eu não te cumprimento, não saio na porta para te receber, não te convido para sentar na mesa, não te digo onde fica o banheiro, não me importo com você. E você se pergunta, por que me convidou? Você vai pensar e você vai entender para me humilhar. E isso foi o que aconteceu com Jesus. E a Bíblia diz que uma mulher estranha entrou na casa. Uma mulher se aproximou do pátio. Simão era um homem rico. E a costume era que tinha um pátio refeitório, que dava para todas as pessoas de fora olhar para esse pátio.
As pessoas podiam olhar o que estava acontecendo, as pessoas podiam escutar o que estavam ali falando, e uma mulher que estava ali no pátio, com a multidão de pessoas, porque Jesus estava lá dentro, entrou, dice, na casa. Lucas nos dice que era uma pecadora. E esta descrição de Lucas é uma forma sutil de dizer que era prostituta. Uma mulher que cobra pelos favores sexuais que concede a muitos homens. Todos lá estavam pensando, o que essa louca está fazendo lá, na casa de Simão? Ela já tinha perdido a sua reputação. Em algum momento eu imagino que essa mulher foi a menininha de alguém, a esperança e os sonhos de uma mãe que sonhava com educá-la e que ela pudesse ser uma boa mulher. Talvez cresceu e talvez o seu marido tinha abandonado e essa foi a única maneira de ela sobreviver. Não sei. Mas uma coisa é certa, e nisso todos concordamos. Essa mulher sabe o que significa o desprezo. Ela sabe o que significa não ser recebida em nenhum lugar. Ela sabe que se for convidada, é para ser humilhada. E esta mulher sabe o que Jesus está sentindo. Porque Jesus foi convidado na casa de Simão para ser lá humilhado. Ela sabe o que é sentir o desprezo. Ela sabe o que é sentir não ser recebida em nenhum lugar. As prostitutas costumavam ser escravas, que foram capturadas quando eram crianças e foram criadas para esse trabalho. As portas se abrem para elas, não apenas no dia, mas na noite, no segredo, na vergonha. E agora ela conhece esse tipo de tratamento. Ela está olhando, ela está vendo o desdém, como Simão está tratando ao Senhor Jesus Cristo. E ela não entende. Ela pensa, por que esse homem convidou ao rabino? E está desrespeitando a ele daquele jeito. A multidão lá fora, no pátio, eles estão observando e esperando que Jesus possa dizer algumas observações ácidas sobre o maltrato e ele possa ir embora. Mas Jesus não faz isso. Jesus não faz isso. Jesus aceita a humilhação sem protestar. Nessa casa tinham outros convidados e ninguém se coloca ao lado de Jesus. Ninguém defende. Todos são amigos de Simão. Por que convidaram Jesus? Eu acredito no mesmo. Eu acredito para humilhá-lo. Creio que talvez essa foi a motivação de Simão. E a mulher sabe como é essa humilhação. E ela não aguenta. Ela não aguenta. Ela não pode ser, então, a primeira em dar o beijo a Jesus. Ela pensa, eu posso beijá-lo, mas não posso dar. Não me corresponde. O anfitrião da casa, Simão, é ele que deveria dar o beijo de boas-vindas ao Senhor Jesus Cristo. Não seria apropriado. Então ela sente um impulso. Ela poderia beijar seus pés. Quem vai falar algo? Quem vai dizer algo? Lavar os pés de alguém era um ato de humilhação. Mas beijar os pés era um ato de humildade absoluta. Ninguém beijava os pés de ninguém.
E Jesus está lá, recostado em uma almofada, pois temos que ver, temos que pensar que nesses tempos não tinha mesa de refeitório, cadeira de refeitório como nós temos hoje em dia. Jesus estava lá deitado, recostado numa almofada. Eu vou colocar na posição de Jesus. Atentos, câmeras. Jesus está ali. Aqui talvez está a mesa para comer. Jesus está com seus pés sobre uma almofada. E de pronto, ele sente que alguém está honrando ele. Alguém está beijando seus pés. E ele sente honra. Ele sente honra porque ninguém tinha feito isso para ele, desde que ele entrou nessa casa. Alguém está honrando o nome do Senhor Jesus. E então, o Senhor Jesus Cristo, nesse momento, vê a esta mulher, que com coragem, com audácia, está beijando seus pés. A mulher para olhar o rosto do Senhor Jesus Cristo. E talvez com vergonha, ela pensa que vai ser condenada. Talvez ela pensa que não sei, que ela sentiria. Mas quando ela olha o rosto do Senhor Jesus Cristo, ela sente que Ele a ama. E não a ama como um objeto, mas como uma filha. Ele não vê a esta mulher como uma mercadoria. Ela que foi vista como mercadoria desde criança. Ela que foi vista como um objeto. Agora ela é olhada como uma amiga. Como se fosse conhecida de toda a vida. E ela apenas com um contato visual começa a chorar. Lágrimas começam a correr pelo seu rosto profusamente. Lágrimas de tristeza. Lágrimas de tristeza pelo que ela fez na sua vida. Ou pelo que lhe tocou viver nessa vida. Mas também eu acho que foram lágrimas de gratidão. Porque ela sabe que Jesus vai lhe oferecer perdão. Ela percebeu isso, ela sentiu isso nessa mirada, nesse contato visual com o Senhor Jesus Cristo. Mas também eu entendo que foram lágrimas de alegria, porque ela sabe que agora ela pode recomeçar a sua vida. E os pés de Jesus, que Simão não lavou, agora estão sendo umedecidos pelas lágrimas daquela mulher. E ela se pergunta, que vergonha, estou molhando os pés desse homem ao beijá-lo, como vou secá-lo? Ela não poderia pedir uma toalha para Simão, porque Simão nem louco vai dar uma toalha para esta mulher. Então, sem pensar, ela se solta os cabelos. E isto também nós temos que entender, que era uma violação surpreendente da etiqueta, da cortesia. Porque uma mulher no Oriente sempre usava o cabelo preso em público. Se uma mulher casada se soltava o cabelo diante de outro homem, isso já era motivo para o divórcio. Aquela mulher já tinha se soltado os cabelos muitas vezes, com muitos homens diferentes. Ela tinha espalhado seus cabelos sobre muitas almofadas. Mas
Mas agora é a última vez que ela solta os seus cabelos. E com seus cabelos, ela começa a secar os pés do Senhor Jesus Cristo. Disse o passagem que nós tínhamos lido, que ela tinha também um frasco de alabastro com unguento, que provavelmente era algum tipo de perfume. Se pensa, se crê, que ela tinha esse frasco pendurado do pescoço sobre o peito. Por quê? Porque pela profissão dela, ela tinha contato com muitos homens súcios, sudados, fedendo. E ela podia usar esse perfume para aliviar um pouquinho o ambiente. Mas ela estava entendendo que essa seria a última vez que ele estaria usando esse frasco. Esse unguento derramado estaria significando que ela estava derramando sua antiga forma de vida. Ela sabe que ela poderia ungir a cabeça do Senhor Jesus como era costume, mas ela não podia porque ela entendia que ela era pecadora e esse homem era um homem santo. Não sei se entendem a cena que está acontecendo. Eu tenho uma foto aí para poder mais ou menos mostrar, que possamos entender. Aí está o Senhor Jesus, esta mulher chorando sobre os pés de Jesus e secando com seus cabelos essas lágrimas. Já o perfume foi derramado sobre os pés. Lá atrás está Simão olhando o que está fazendo essa mulher. E então, Simão está esperando que Jesus possa identificar a esta mulher. Porque ele diz, se este homem soubesse que tipo de mulher é ela, seria profeta, mas não é profeta não. Mas Jesus, em vez de dar um sermão moral para ela, faz um sermão para ele. Faz um sermão para Simão. Fala ao crente. Fala àquele que pensa que é muito santo, muito puro. Em vez de dizer para ela, vai para o inferno, pecadora, fala para Simão. E faz de uma maneira sutil, inteligente, irônica, poderíamos dizer. E Jesus fala para Simão, Simão, vou te contar uma pequena história. Vamos ler. Lucas capítulo 7, versos 41 ao 43. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas. 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou a ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu, suponho, disse, suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. E em seguida acontece algo muito curioso. Vamos ler os seguintes versículos, versos 44 ao 47. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Não sei se vocês
prestaram atenção o que diz o passagem, o verso 44. Diz que Jesus se volta para a mulher. Jesus estava falando com Simão. Estava contando para ele a história do credor. E agora diz que ele se volta para a mulher. E isso é o estranho. Vou voltar à oposição de Jesus. Ok? A ver as câmeras. Jesus está aí, recostado na almofada. A mulher está beijando os pés. E Jesus fala para Simão. E conta para ele, diz: Simão, vou te contar uma história. E fala do credor. Mas depois diz que Jesus volta para a mulher que está lá beijando seus pés. Mas continua falando para Simão. E isso é algo que nós temos que tomar cuidado e poder entender, porque se nós não entendemos esta parte da história, vamos a perder algo muito importante. Jesus agora começa a olhar para a mulher, mas continua falando para Simão. E isto é algo muito importante, porque Jesus agora não somente está dando uma mensagem para Simão, mas também está dando uma mensagem para a mulher. Continua falando com Simão, mas ele continua olhando para a mulher. Agora, o que acontece em geral? Quando... Quem está mais perto? A minha esposa. Então, falei que não é minha esposa, é alguém estranho. Eu falo para ela, boa tarde. Mas não olho diretamente. Geralmente, quando nós falamos com alguém, temos que olhar diretamente para a pessoa. Mas se eu falo para ela, boa tarde, estou olhando para lá, isso vai fazer que ela possa dirigir a sua mirada hacia onde eu estou olhando. Não sei se dá para entender. Sim? Porque o contato visual é muito importante quando há uma conversa entre duas pessoas. Mas se eu dirijo a minha mirada hacia outro lugar, isso vai fazer que a pessoa sinta curiosidade. Aonde que está olhando ele? E isso é o que faz o Senhor Jesus Cristo com Simão. Continua falando com ele, mas a sua mirada está dirigida hacia a mulher. Há um impulso irresistível no ser humano para olhar o que a outra pessoa está olhando nesse momento da conversa. Ou seja, está obrigando a Simão a poder olhar para ela, olhar o que ele vê. Porque parece que até esse momento, Simão não tinha olhado para a mulher. Talvez ele pensava que se ele olhava para a mulher, seus olhos iam a se contaminar por causa desta mulher pecadora. E aí está Jesus convidando a ver que ali, jogada no chão, está um bem precioso de Deus. E ao se voltar para a mulher, como falei, Deus também está dando, Jesus também está dando uma mensagem para ela. Ele está olhando para ela, mas está falando com Simão. E todos que estão lá no pátio, lembram que o pátio está aberto, mas a multidão que não está dentro da casa pode olhar o que está acontecendo. E agora todas as miradas das pessoas lá fora estão centradas na mulher. Agora ela se converte no centro da atenção. Agora Jesus não somente vai perdoá-la, mas agora Jesus se tornou o seu protetor, seu defensor, seu amigo. Ela veio beijar os pés para ser sua defensora, porque estavam maltratando, porque estavam humilhando aí ao Senhor Jesus Cristo. Mas agora Ele é o defensor dela. E Jesus disse para Simão, Simão, você está vendo esta mulher?
E Simão não tem mais outra que olhar para a mulher, porque Jesus está falando isso para ele. O que vê, Simão? O que você vê? Uma pecadora. Simão vê um vaso sujo, que ele não seria nem capaz de usar esse vaso para dar de comer seu gato. Ele não vê nada. Ele ignora completamente essa mulher. Pelo menos ele não vê o que Jesus está vendo nela. E Jesus aí encerra a história. Acabou a metáfora e a parábola do credor. Vamos ver, Simão, se nós entendemos. E olha para a mulher e fala com ele. E disse: você não me deu água para os pés, mas ela lavou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os cabelos. Jesus continua dizendo para Simão: você não me beijou, Simão. Jesus está dizendo para ele: Simão, eu não sou tonto. Eu não sou distraído. Eu percebi que desde que eu cheguei na sua casa, você me ignorou. Você me ignorou. Você não me beijou. Mas ela não parou de me beijar. Não na bochecha, não na mão, mas nos pés. A mulher estava ali beijando os pés dele, enquanto ainda chorava. Eu imagino a Jesus. Lembra, estamos dentro da história. Eu imagino a Jesus dizendo: já chega, está bem. Não continua, não precisa. Porque lembra que naquele mundo empoeirado, sem mujer, cheio de imundícias, os pés eram considerados as partes mais imundas do corpo. As pessoas não usavam sapatos como nós usamos. As pessoas usavam sandálias. E os caminhos estavam cheios de poeira, de barro, de fezes de animais. Assim caminhavam, por isso que para entrar na sua casa, tinha que lavar primeiro os pés. Esse era o costume. Agora, beijar os pés era algo inimaginável. E Jesus continua dizendo para Simão: você não ungiu a minha cabeça com óleo. Ele faz ver Simão que não ungiu, referindo-se ao azeite de oliva que ele deveria ter dado. Mas ela ungiu meus pés com um perfume. E não foi um perfume barato. Derramou o melhor que ela tinha. Sua fonte de trabalho custou tudo para ela. Então Jesus está dizendo: por isso te digo, Simão, que os muitos pecados lhe foram perdoados, porque ela amou muito. Porque ela amou muito. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E ela ama muito, porque muito foi perdoado. Lucas capítulo 7, verso 48. Jesus disse para ela. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Por isso que a mulher ama com tanta generosidade. Por isso não se importa beijar os pés, mesmo que estejam sujos. Porque ela foi perdoada muito. Ela foi perdoada muito e ama muito. Aquele que sente que foi pouco perdoado, pouco pode amar. Praticamente eu poderia dizer não pode amar. E aqui está o problema. Porque Simão se considera que segue a doutrina, que ele é um homem religioso, que tem poucos pecados. Como a maioria de pessoas que muitas vezes circulam nas igrejas. E isso é que torna difícil para Simão receber graça.
Isto o torna presunçoso e arrogante. Ele acha que não está no mesmo nível que essa mulher, que ele está por cima dela. Ele qualifica a esta mulher muito por embaixo dele. E há pessoas, meus queridos irmãos, que vão à igreja, não aqui, graças a Deus, mas em outros lugares, que se consideram, usando a parábola do credor que fala o Senhor Jesus Cristo, que se consideram com uma dívida pequena e olham para os outros que têm dívidas maiores. Por exemplo, aqueles que têm uma orientação sexual diferente, os que são prostitutas, aqueles que usam drogas, aqueles que bebem vinho, cerveja nas suas casas escondidos muitas vezes, os que são separados, os que são divorciados, os que xingam, ou que estão presos com algum vício. Eles se consideram puros e santos, mas esses outros têm dívidas maiores. Mas quem é aqui nessa história o maior devedor? Eu pergunto para vocês. Quem é nesta história o maior devedor? Porque há nesta história um grande pecado naquela sala. Naquela sala há um terrível pecado. Não vou perguntar, mas talvez qualquer um de nós poderíamos dizer: mas pastor, há uma prostituta ali. Quem sabe com quem dormiu à noite? Mas deixa eu te dizer, esse não é o pecado. Esse não é o pecado. Não é a prostituição que está manchando a cena onde está Jesus presente. Não é o que Simão pensa, porque Simão pensa que é essa mulher, a prostituta, que está manchando esse lugar. Sabe que o pecado? O pecado são lábios que não beijam. O pecado são joelhos que não se dobram. O pecado são olhos secos que não choram. O pecado são mãos que não estão dispostos a servir nem sequer quem é convidado na sua casa. O pecado é perfume que nunca sairá do seu frasco. É o pecado de um coração que não quer se quebrantar. É o pecado de uma vida que não quer mudar. De uma alma que não se deixa amar. E tem muitas dessas pessoas que vêm nas igrejas. Não permitem que Deus, o Espírito Santo, possa quebrantar o coração. Que a sua alma possa mudar, sua vida possa mudar. Que eles possam amar verdadeiramente. Por quê? Porque se acham santos e puros e melhores que todos os outros. Jesus perguntou uma vez para seus discípulos: qual é o maior mandamento? Amar a seu próximo. Amar. E eu agregaria: qual é o maior dos pecados? É recusar a obedecer o maior dos mandamentos. Ou seja, não amar. Ou seja, não amar. E Jesus está dizendo: Simão, você é quem tem a maior das dívidas. Simão, você é o maior devedor.
Mas se ao menos esse Simão pudesse ver isso. Se ao menos se ele se pudesse jogar-se no chão ao lado daquela mulher pecadora. Se ele pudesse ver o seu próprio pecado. Se ele pudesse se deixar amar pelo Senhor Jesus Cristo. Apesar da sua religião absurda. Ele poderia receber e sentir o amor verdadeiro. Então Jesus esteve olhando para a mulher o tempo todo, enquanto falava com Simão. E agora termina a história, e agora ele se dirige a ela. E diz o seguinte, Lucas 7, verso 50. Lucas 7, verso 50. E Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Vá em paz. Algo que esta mulher nunca teve na sua vida. Como que ela acabaria a cada noite, depois de estar com quantos homens? Como que ela voltaria na sua casa? Que o que ela sentiria ao contar o dinheiro que recebeu por prestar esses serviços sexuais? Mas agora o Senhor Jesus Cristo está falando para ela, vá em paz, com a cabeça erguida. Não sai daqui como uma coisa imunda. Sai daqui como uma filha do rei. Sai daqui perdoada. Vai em paz. Por quê? Porque eu te amo. Porque eu te amo muito, muito. E ele disse isso também para os cobradores de impostos. Jesus disse também isso para aqueles amigos infiéis, para os filhos pródigos. Ele disse isso para o próprio ladrão que estava lá, pendurado na cruz. E Jesus poderia ter dito isso para Simão, se ele tivesse deixado que Jesus dissesse isso para ele. Jesus disse isso para hoje, disse isso hoje para você. Teus pecados são perdoados. Teus pecados são perdoados. Eu te amo muito. Muito mais do que você pode imaginar. Eu iria até os confins da terra para te buscar. Porque você é um bem prezado para mim. Eu lembro quando eu era criança, a minha irmã mais nova, ela tinha um ursinho. Hoje, quando as crianças viram aqui na frente, a Deicinha tinha um ursinho ali nas suas costas. Talvez vocês não viram. Ela tinha um ursinho assim como da Deicinha. Só que esse ursinho ela usava para sempre. Sempre, em todo momento. Já estava sujo. Estava feio. Ela não deixava que a mãe lavasse o ursinho. Porque não, vai morrer meu ursinho, dizia a minha irmã. Tinha 8 anos, talvez, não sei. Um dia a mãe cansou. E ela falou, eu vou jogar fora. A minha irmã começou a chorar. Não pode. Eu amo meu ursinho. E a mãe perguntou para ela, quanto você ama seu ursinho? E a minha irmã fez isso. Eu amo assim. Como muitas vezes as nossas crianças perguntamos, quanto que você me ama? Assim, mamãe, assim, papai. E sabe, Jesus te ama assim. Jesus te disse, eu te amo tanto, tanto. Lá na cruz, Ele com os braços estendidos, Ele estava te dizendo, eu te amo muito. Eu estou dando a minha vida por você. Porque você é muito importante para mim. Não importa se estes pecados são grandes ou pequenos.
Para Deus não tem diferença. Porque uma mentira é igual que matar uma pessoa. Não sejamos como Simão, pensando que somos melhores que os outros. Que possamos ser como esta mulher. Ela não parou de beijar os pés de Jesus. Derramou lágrimas nos seus pés. Secou essas lágrimas com seus próprios cabelos. Derramou sua própria vida diante dele. E Jesus disse, porque ela foi muito perdoada, é que ela é muito amada. E você é muito amado pelo Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra nesta tarde. Muito obrigado, Senhor, porque tens nos permitido entrar, Senhor, nesta cena, na casa do Simão, onde entrou, Senhor, esta mulher. E nós podemos, Senhor, entender esse amor tão grande, Senhor, que vai além do senso comum. Um amor, Senhor, que faz uma cirurgia reconstrutiva em nós. E se hoje você se está perguntando, ou talvez você lá na sua casa, se o Senhor te ama, eu te diria, olha para a cruz. Olha para a cruz. Porque lá na cruz, o Senhor com seus braços estendidos, está te dizendo, eu te amo muito. Eu te amo muito. Você é muito importante para mim. Assim como você é de pecador. Porque todos nós somos pecadores. O importante é poder reconhecer e pedir perdão ao Senhor. Não pensar que somos melhores que os demais. Só olhar para nós mesmos e poder pedir perdão ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor perdoará todos os nossos pecados. Confia e descansa no amor grande, eterno do Senhor. Porque Ele deu a sua vida por você. E Ele te ama. Ele te ama muito. E Ele quer o melhor para a sua vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Perdão, o que seria
fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus te ama. Lembra isso. Vamos a dar una salva de palmas al Señor. Amén. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.